Olá, meus amigos, estamos diretamente das estruturas do Parque do Peão com 3 pessoas de fundamento da raça do cavalo pantaneiro. Hoje nós estamos aqui tendo uma grande disputa onde premiação em dinheiro no valor de um automóvel, mais premiações em dinheiro estão sendo jogadas debaixo dessa cobertura do Parque do Peão e com pessoas que vão dizer um pouquinho de como tudo isso começou. Esse projeto em cima do cavalo pantaneiro, para que nós possamos aí deixar um pouquinho mais vocês interagindo junto com a gente. Eu gostaria de dar o meu boa tarde ao professor Valdemir e gostaria de ouvir do senhor como tudo isso começou, o porquê exatamente dessa prova juntamente com o Parque do Peão CLC. Meu muito boa tarde. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês, é uma honra para nós da Associação para o Cavalo Pantaneiro estar aqui no Coliseu do Laço. Estar com o cavalo pantaneiro aqui pra gente é uma conquista que a gente sonhava há muitos anos. Então o cavalo pantaneiro é uma joia nossa aqui, genuinamente aqui do Mato Grosso do Sul, né, e que a gente cuida, preserva e procura multiplicar. E a nossa função enquanto associação é promover eventos que visam o quê? Fomentar e dar visibilidade a esse cavalo. Então estar aqui mostrando o cavalo pantaneiro na sua essência e aquilo que ele sabe fazer diariamente, que é laçar, é lidar com gado, sem dúvida nenhuma, é uma honra muito grande para nós, enquanto associação, enquanto entidade e como criadores. Professor Valdemir, essa é a única prova que acontece no estado do Mato Grosso do Sul do cavalo pantaneiro? É aqui no Coliseu ou temos algumas outras etapas que acontecem no Mato Grosso do Sul? Não temos etapas, mas nós temos provas. Nós já tivemos recentemente, durante a Expo Grande, uma prova de laço do cavalo pantaneiro. Então nós fundamos lá uma prova denominada Luciano Leite Barros, que sem dúvida nenhuma é o que introduziu o cavalo no laço comprido. Então nós temos já lá na Crisul, durante a Expo Grande, uma prova também, Luciano Leite Barros. Esse ano a gente conseguiu incrementar um pouco mais essa prova, e conseguimos dar como premiação uma moto 0 km para o vencedor. Então, e temos aqui o CLC, e aqui no Mato Grosso do Sul, aí nós temos em novembro, lá em Rio Verde, no Hotel Serra Verde, em parceria lá com o Adriano Barbosa, criador, um grande fomentador do cavalo pantaneiro. Nós promovemos lá também a semana lá, Raízes Pantaneiras, onde a gente tem a prova de laço também, o laço comprido e também o laço técnico. Maravilha, então podemos dizer que nós temos três eventos voltados literalmente à raça do cavalo pantaneiro somente no estado do Mato Grosso do Sul. Essa parceria com o estado do Mato Grosso agrega em que a essa fomentação do cavalo pantaneiro, a visão do senhor? A parceria nossa, a gente costuma dizer que o cavalo pantaneiro não existe fronteiras, não tem divisa. Quando a gente fala de cavalo pantaneiro, nós estamos falando do conjunto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sabemos que a nossa sede, a matriz do cavalo pantaneiro, ela é em Poconé, a Associação Brasileira. Lá é o berço do cavalo pantaneiro. Então isso não é uma parceria, isso é algo fundamental para a raça. Então, sem os nossos parceiros, sem os criadores do Mato Grosso, fica difícil a gente promover eventos. Ainda é uma raça com poucos criadores, então nós precisamos de número, precisamos de pessoas, congregar. E a gente, como entidade aqui no Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso, a gente tem essa função de integrar. Então os nossos eventos aqui, eles acontecem com a participação dos nossos parceiros, nossos amigos lá do Mato Grosso, como os deles. Na medida do possível, o Mato Grosso do Sul sempre está presente também nos eventos promovidos lá no Mato Grosso. Maravilha. A gente está com mais 2 pessoas também de suma importância da Associação do Cavalo Pantaneiro do Mato Grosso do Sul, que é o Vicente Coelho Lima e o Alexandre Pena. O que vem para vocês a ser literalmente o cavalo pantaneiro? É a essência do Pantanal Sul Mato Grossense? Realmente o cavalo pantaneiro faz parte dessa essência do nosso Pantanal Sul Mato Grossense? Boa tarde a todos. Sim, acho que com certeza, A gente é impossível pensar no Pantanal sem o cavalo pantaneiro, A gente tem aí esse bioma, o bioma mais preservado do Brasil, 95% do Pantanal é área particular e hoje em dia ele é mais preservado que a Amazônia. 85% ainda é uma área preservada
E assim, é uma vitrine do Brasil para o mundo inteiro, de preservação, de conservação e de produção. E essa produção, tudo isso só é possível junto com o cavalo pantaneiro ali. Esse animal que ele foi forjado pela natureza, ele é descendente dos primeiros animais que vieram com os colonizadores portugueses e espanhóis. E aqui no Pantanal ele achou um ambiente propício para se desenvolver. E foi um cavalo que teve uma seleção natural e é uma raça de extrema importância para o nosso bioma, essa importância para a cultura do homem pantaneiro, para a cultura da criação de bovinos no Pantanal. Então, assim, a gente acha que hoje em dia falar de Pantanal, de produção, de preservação sem o cavalo pantaneiro é impossível. Literalmente o cavalo pantaneiro foi se moldando ao bioma do Pantanal sul-mato-grossense, podemos dizer isso, desde quando ele chegou. Bom, boa tarde a todos também, boa tarde ao pessoal do canal, Valdemir, Vicente. Eu acho que é isso, Valmir, o cavalo, como bem falou o Vicente, o cavalo ele é integrado no Pantanal, ele é parte integrante do ambiente, do bioma, entendeu? A gente eu e o Vicente somos de famílias muito antigas, eu sou quinta geração, o Vicente acho que também é. Eu já cansei de ouvir notícias do meu povo antigo que as notícias eram levadas no cavalo. Vai lá, avisa fulano lá que tem recoluta dele aqui na fazenda, entendeu? Sempre no lombo de um cavalo. Não tinha rádio, o rádio foi chegar depois, né? Avisa lá, pega alguma coisa lá, alguma coisa. Então as notícias era tudo levado no lombo do cavalo, né? E aí acho que a natureza fez esse papel de selecionar definitivamente, benditamente, um cavalo que aguentasse o arroz, porque esse cara que levava as notícias, ele andava um dia inteiro, né? E no outro dia voltava no mesmo cavalo, né? Então literalmente ele foi forjado ali. Não estamos falando de léguas de campo, não estamos falando de quilômetros, né? Então o bicho andava mesmo e chegava, o cavalo batia o bacheiro e nele de novo, né? Então o cavalo pantaneiro é um cavalo que tem muito a mostrar ainda para todos, tem muita coisa boa para ser mostrada e a gente acredita muito nesse cavalo e ele já vem mostrando e a gente tem mais coisas para mostrar, Valmir. E essa formação, essa lapidação dessa raça pantaneira, ela surgiu a partir de que época mais ou menos podemos perguntar para vocês? A partir de que ano mais ou menos assim que realmente, não, esse daqui é o legítimo cavalo pantaneiro? Olha, eu acho que a gente pegou o mesmo filme 2005 para frente. Começaram a se moldar, a selecionar os animais? Isso, a associação foi reconhecida, vamos dizer, os cavalos foram reconhecidos como uma raça pelo Ministério em 1972. 1972. Isso, então desde 72 a gente teve uma raça oficialmente reconhecida pelo Ministério, pelo governo brasileiro, né? Então, depois disso foi que houve essa formação da associação e o processo de melhoramento genético. Mas vamos dizer, acho que há 25 anos anos atrás para cá, é que realmente houve essa maior pressão de seleção, uma modernização na criação, na seleção do cavalo, né? Hoje nós poderíamos ter aí, entre os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, hoje tem uma diferença no cavalo pantaneiro de lá com o daqui, ou é literalmente o mesmo animal, literalmente as mesmas qualidades hoje? Não, eu acho que são os mesmos animais, as mesmas características, né? Acho que é aquilo, a gente tem a raça é pequena, são poucos criadores, tem uma amizade muito grande, mas também a gente tem uma disputa sadia, sempre tem aquilo. Acho que há alguns anos a gente, aqui do Mato Grosso do Sul, vem ganhando deles nas provas de morfologia, nas provas de função, passa 4, 5 anos eles vêm aqui e começam a ganhar da gente. Então, assim, tem essa disputa sadia, muito, muito bacana entre todos, assim, entre todos os criadores, os apaixonados da raça aí. Eu acho que a gente tem, Valmir, muito assim, as famílias dos cavalos, sabe? Uhum. Tem o pessoal do Amar Coqueiro, tem a ver o pessoal da Baía das Pedras, aí também tem lá o pessoal da São Bento e tal.
Só que como a gente aí, como bem falou o Vicente, a gente é pequeno, então vai indo, ô bicho, empresta esse cavalo seu. Vou botar numa zega minha. Aí nasce um puiu daqui, aí já vende lá. Entendeu? Então a gente vai se ajudando para chegar num cavalo melhor, idealizado para as provas hoje em dia. Um temperamento que a gente tem buscado sempre, um temperamento que ajude nessas provas. E uma morfologia adequada também. Professor, hoje nós temos um cálculo aproximado de quantos animais nós temos hoje? O que nós podemos dizer para vocês é o seguinte, há 2 anos atrás, né, nós suprimimos a numeração dos animais da paleta, né, porque os animais registrados eles levavam um número de registro da paleta. Nós suprimimos isso quando nós atingimos 10 mil animais registrados. 10 mil. 10 mil. Há 2 anos então atrás. eu acredito que hoje, efetivamente, registrados, né, sem considerar, né, a gente tem algo em torno aí de 8, 10 mil animais vivos registrados. Né? Se contar no número de registros, provavelmente nós estamos acima de 12, 13 mil animais registrados. Mas vivos, controlados, provavelmente a gente tem aí entre 8 e 10 mil animais. É muito grande mesmo a quantidade hoje, né? Sem falar essas propriedades que ainda não entraram, não aderiram a essa fomentação juntamente com a associação, né? Eu, um pouco mais antigo que esses meninos, né? Estou no Cavalo Pantaneiro há 44 anos, né? Então trabalhei nos programas assim que a gente visava preservar o cavalo pantaneiro. Então a gente tinha uma função de assegurar que o cavalo pantaneiro precisava ser uma raça. E para ser uma raça ele precisava de um número mínimo de animais. Na época a gente precisava de 1000 animais. Então foi um trabalho árduo para a gente selecionar e comprovar para o Ministério que nós tínhamos esse número suficiente para ser denominado raça. E atingimos isso. Então a Associação Brasileira foi fundada, foi criada, né, justamente para isso. Para a gente comprovar para o Ministério que a gente tem número suficiente para ser consagrado, para ser nominado como uma raça do cavalo pantaneiro. A gente precisava disso. Quando você falou de diferenças de cavalo no Mato Grosso do Sul, né, nós tivemos essa diferença quando nós tivemos os núcleos fundadores. Então nós tivemos um núcleo aqui em Aquidauana, um núcleo em Corumbá, um núcleo lá em Poconé, nós tivemos o Bahia Dom Bosco, nós tivemos acho que 5 ou 6 núcleos que eram considerados os núcleos fundadores do cavalo pantaneiro. Nessa época existia uma diferença de biotipo. E esse biotipo era mais em função do ambiente. Então você pegava algumas regiões do Pantanal que a pastagem era de melhor qualidade, né? Era mimoso, e outros não, era uma pastagem nativa de menor qualidade. Então existia uma diferença no biotipo desses animais lá na origem do cavalo pantaneiro. Hoje, com a proximidade do cavalo com o homem, né, isso não tem mais. O cavalo pantaneiro é único e tem um biotipo definido. Né, um biotipo essencialmente de cavalo de serviço, cavalo de sela. Hoje, o que a associação procura, além de, logicamente, de fomentar a raça do cavalo pantaneiro? Tem alguma coisa a mais que a associação busca? Sim, a nossa busca constante é novos criadores. Nós sabemos que no Pantanal, até que no Alto da Serra, a gente tem bons animais que às vezes não são ainda registrados. Então nós temos um trabalho constante, né, de agregar e trazer novos criadores para a raça. Nós precisamos crescer, né, no número de criadores e no número de animais. Tem muitos animais pantaneiros, né, aí no Pantanal que ainda não são registrados. Né, e a gente não pode confundir nunca, né, que é porque está no Pantanal é um pantaneiro. Né, não é isso. Né, então não é porque vive no Pantanal ele é um pantaneiro. O cavalo pantaneiro tem um padrão definido. Né, e para isso ser reconhecido a gente precisa que um técnico, né, credenciado, habilitado pela associação, vá lá e faça a vistoria desses animais para registro. Né, e lembrando que o registro de fêmeas ele ainda é aberto. Então se você tiver uma fêmea que se enquadre no padrão da raça, ela pode ser registrada como pantaneira. Agora os machos a gente já fechou o registro. Né, então só é registrado em definitivo o animal como reprodutor aquele de origem conhecida, pai e mãe registrados. Daqui de quantos anos para cá isso já se tornou um requisito para a associação? O fechamento do livro de macho, né, eu não vou precisar exatamente a data, mas com certeza, né, ele já deve estar beirando aí 8, 10 anos que nós fechamos o registro para macho. Fecharam o registro. Né. Ainda não podemos fechar para fêmea, por quê? Porque o nosso universo de animais ainda é pequeno, né, como raça ainda é pequeno, então nós precisamos de mais animais, porque a partir do momento que a gente fecha, a gente fica com um número de animais reduzidos.
E aí a possibilidade de ter uma endogamia, né, uma consanguinidade entre os indivíduos é muito grande. Então ainda mantemos o livro aberto para fêmeas, porque precisamos agregar mais animais, né, para consolidar isso. Professor, nós falamos de 8 a 10 animais hoje, chegando talvez até 12 mil animais hoje registrados na associação. Mas num montante da situação toda, nós chegamos a ter mais ou menos quantos animais aproximadamente hoje vivos na bacia pantaneira hoje? A gente sabe que o sistema, né, de escrituração, ele nunca é muito eficiente, porque a gente depende dessas comunicações do produtor rural. Né? Se a gente pegar aqui no Mato Grosso do Sul, se você estimar, por exemplo, o rebanho equestre que está lá no Iagro, né, a gente pode ver lá que o número que tem lá não condiz com a realidade. Né? Por quê? Porque o cavalo ele não tem nenhuma obrigação escriturária, nem sanitária, para ser declarado junto ao Iagro. Né? Diferentemente do bovino. O bovino você tem que manter um controle de saldo, de estoque seu lá. Nos cavalos não existe essa obrigatoriedade. Então, para a gente chegar efetivamente no número a gente precisava fazer um censo, né, para levantar isso. Mas eu acredito o seguinte, que em torno desses animais registrados, né, até contando o tempo de vida médio de um cavalo pantaneiro, é bem provável que em torno de 60%, pelo menos, desse efetivo registrado estejam vivos. Estejam vivos hoje. Maravilha. Objetivos para 2027. Já temos alguma coisa que nós podemos agregar nessa entrevista e deixar as pessoas, o nosso público, ainda mais apaixonado pela raça do cavalo pantaneiro? Sim, Valmir, acho que com certeza. Acho que um primeiro passo é consolidar mais ainda essa prova aqui, né, do Brasileirão. Ano que vem a gente já está discutindo fazer, além do profissional e do amador, fazer o profissional, o semiprofissional e o amador. Acho que isso aí a gente já pro ano que vem já tem mais uma categoria, agregada aí para ter. E pro ano que vem a gente já está conversando de fazer um leilão aqui durante o CLC. Maravilha. De animais prontos para laço. Tá? Prontos para laço. A gente quer ter pelo menos 25 a 30 animais comercializados aqui. Animais prontos para laço, animais de 3, 4 anos, recém-domados, prontos para laço, para aumentar esse número de criadores apaixonados e amantes do cavalo que queiram participar aqui junto com a gente no CLC a partir do ano que vem. Isso agrega e abre espaço a novos criadores, novos apaixonados que com certeza já teriam aí basicamente 3 eventos de suma importância para fomentar a raça do cavalo pantaneiro somente no estado do Mato Grosso do Sul, né? Sim, com certeza. A gente tem já essas 3 provas aqui no Mato Grosso do Sul, que já estão consolidadas, e também a gente, nessa parceria com a Associação Brasileira, lá no Mato Grosso, cobramos deles também. Olha, a gente aqui no Mato Grosso do Sul está incentivando, tá fomentando a raça. Nós queremos, pelo ano que vem, mais 1 ou 2 provas aí no Mato Grosso também, para a gente ter pelo menos 4 provas aí no Brasil, para a gente poder divulgar o cavalo, poder ter provas de um volume considerável de premiação e incentivar mais pessoas a estarem participando com a gente aqui. Maravilha. Alexandre, o que você acha dessa premiação e essa parceria com o Parque do Peão CLC? O que isso agrega realmente à associação e ao cavalo pantaneiro? Valmir, agrega em tudo. Eu acho que isso trouxe o diferencial para o cavalo pantaneiro. A gente precisava dessa vitrine que é o Brasileirão, que é o CLC, que a gente, pela oportunidade que a gente teve da pessoa do Petiço de trazer isso pra gente, proporcionar isso pra gente, e isso foi muito importante pra gente. A gente agarrou com tudo que a gente podia, entendeu? Estamos fazendo crescer na prova, tendo mais animais. É isso que todo mundo falou aqui, a gente quer aumentar os criadores, aumentar a visibilidade da tropa. A gente precisava disso, entendeu? E tá aqui dentro, não existe maior que isso, entendeu? Então, o cavalo pantaneiro está no lugar certo, acho que na hora certa, com as pessoas certas, e a gente quer dar mais visibilidade para esse cavalo e alcançar maiores coisas ainda. Maravilha. Muito obrigado pelo tempo disponível de vocês. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho, agregar um pouquinho mais sobre a raça do cavalo pantaneiro. E quem sabe, o ano que vem a gente possa estar junto de novo aí, juntamente com esse leilão, com a premiação superior à do ano passado, à desse ano. Com certeza o ano que vem vocês estarão preparando algo ainda melhor
para a premiação do Cavalo Pantaneiro. Se Deus quiser, Deus permitir. Professor, suas considerações finais, por gentileza, meu muito obrigado também, viu? Bom, obrigado a vocês, né? Obrigado ao CLC, né? Esse canal aí tão importante na divulgação do esporte equestre. Né? Nós falamos que o Mato Grosso do Sul, né? Ele tem uma paixão assim difícil de mensurar, né? Pelo esporte equestre, especificamente por isso aqui, pelo laço. Né? Porque o laço faz parte da cultura, faz parte do dia a dia. Então nós queremos agradecer imensamente essa oportunidade que a gente teve aqui, né? E em nome do Cavalo Pantaneiro, né? Convidar todos, né? Para que venham conosco participar dos nossos eventos, o ano que vem com certeza, né? Então a gente almeja um dia, quem sabe daqui 4 ou 5 anos, como acontece das grandes provas equestres laço comprido, tá dando aqui de prêmio uma Dodge Ram. Então nós começamos inicialmente com 30 mil, esse ano um carro zero, na Expo Grande demos uma moto, ano que vem quem sabe uma caminhonete, uma Mini, depois uma caminhonete traçada, até chegarmos uma Dodge Ram. Então nós aspirávamos aqui, a gente sonhava, nesse dia de hoje aqui, ter um conjunto de 60 cavalos, né, cavaleiro. Chegamos a esse número, ano passado 32, esse ano 60. E quem sabe o ano que vem, mais de 100, e a gente vai aumentando a premiação, atraindo, né, e trazendo pessoas para participar com nós. Então, muito obrigado a vocês pela cobertura, pelo evento, pela divulgação do Cavalo Pantaneiro. Né? Fomentar o cavalo é a nossa função. E a gente só faz isso com a imprensa, com eventos, junto com a gente. Então, a vocês, né, que estão nos divulgando, estão nos dando essa oportunidade, muito obrigado e contem sempre com o Cavalo Pantaneiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E eu queria deixar para vocês aí também, estender o nosso convite, que amanhã nós teremos a cavalgada do Brasileirão para dar aí um pontapé mais que inicial a esse ano de 2026, trazendo essas festividades aqui dentro e debaixo da cobertura do CLC Parque do Peão. E vocês são nossos convidados especiais para estar acompanhando tudo que vai acontecer durante todos esses dias debaixo das estruturas do CLC. Até mais para vocês, um forte abraço.